Você consegue imaginar um time tão forte que parecia impossível perder e ainda assim perdeu? Porque naquela noite em Istambul, na final da Champions League de 2005, o Milan não era apenas favorito. Ele parecia invencível. Um elenco tão absurdo que dava a impressão de que alguém tinha pegado os melhores jogadores do mundo e colocado todos no mesmo vestiário. Não era só um time, era uma máquina. No gol, Dida, frio, calmo, inabalável. Ele não fazia milagres espalhafatosos. Ele simplesmente não deixava a bola passar. Era o tipo de goleiro que transmitia segurança só de olhar. Na Copa do Mundo, nos momentos decisivos, ele crescia. Naquela final, ninguém duvidava que, se o Liverpool chegasse, Dida estaria lá para acabar com qualquer esperança. Na lateral esquerda, Paolo Maldini. Elegância pura, inteligência natural. Décadas de carreira jogando em altíssimo nível, sempre no mesmo clube, sempre como referência. Maldini não marcava atacantes, ele anulava ideias. E com menos de 1 minuto de jogo, ele mostrou o porquê de ser uma lenda, abrindo o placar como quem apenas cumpre o destino. A zaga era intimidadora. Alessandro Nesta, considerado um dos melhores zagueiros do mundo na época, dono de uma técnica tão limpa que parecia que ele jogava em câmera lenta. Ao lado dele, Jaap Stam, força, imposição, presença. Um paredão que atacantes evitavam encarar. Na direita, Cafu, o capitão do pentacampeonato brasileiro, o jogador incansável, ícone de liderança, dono de uma energia que parecia não ter fim. Cafu não apenas corria, ele arrastava o time com ele. E aí vinha o meio-campo, talvez o mais completo já montado no futebol moderno. O cérebro era Pirlo, um maestro silencioso. Ele não controlava o ritmo do jogo, ele controlava o tempo. Enxergava linhas de passe que ninguém mais via. Seus lançamentos eram pinceladas de arte. Ao lado dele, o oposto perfeito, Gattuso, raça, força, intensidade. O homem do trabalho sujo, o jogador que fazia o adversário sentir cada centímetro do campo. Um guerreiro que transformava todas as disputas em batalhas pessoais. E ainda tinha classe, uma classe absurda, Clarence Seedorf. Um dos poucos jogadores da história a vencer a Champions por 3 clubes diferentes. Um atleta que jogava com a calma de quem sabia exatamente o que fazer sempre. Um meia que transformava pressões em oportunidades. E então, Kaká, o jovem que o mundo estava começando a descobrir. Leve, rápido, inteligente. Ele não corria, ele deslizava. Passava pelos marcadores como quem corta vento. Anos depois, seria o melhor jogador do mundo. Mas naquela noite, já era a peça que fazia aquele meio-campo ser brilhante. No ataque, 2 armas letais. Andriy Shevchenko, o ídolo, o goleador, o bola de ouro. Um atacante completo, silencioso, mas devastador. Um jogador que precisava de meio segundo para decidir um jogo. E Hernan Crespo, cirúrgico, frio, técnico. Um finalizador que não perdoava. Esse time não chegou na final por acaso. Gini abriu o placar. 1-0. Controle total. Superioridade clara. O Milan girava a bola com a naturalidade de quem sabia que era melhor. E então veio o segundo gol, Crespo. E depois, o terceiro. De novo Crespo. 3-0. Era mais que vantagem. Era uma aula. A taça parecia tão perto que quase dava para sentir o peso dela nas mãos. Mas o futebol também é cabeça. No intervalo, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Porque o futebol tem esse lado cruel. Ele testa, ele provoca, ele vira a mesa quando ninguém espera. E no segundo tempo, bastou um gol. Um único gol. E o estádio acordou. A torcida inglesa virou um vulcão. O ambiente mudou, o ar ficou pesado. E aquele time perfeito sentiu. E quando um time sente, qualquer fissura vira rachadura. O Liverpool marcou o segundo. E antes que o Milan entendesse o que estava acontecendo, veio o terceiro. 3-3. O impossível estava diante dos olhos do mundo. A confiança virou nervosismo. Os passes ficaram curtos. As decisões ficaram pesadas. O controle desapareceu. O jogo virou uma batalha emocional. E mesmo assim, na prorrogação, o Milan teve a chance de matar a partida. A bola sobrou para Shevchenko, cara a cara com Dudek. Parecia certo, parecia escrito. Mas naquela noite, existia um personagem inesperado. Jerzy Dudek. Ele fez uma defesa quase impossível, quase irreal. Uma defesa que mudou o destino da final. E então vieram os pênaltis. E ali não era mais técnica, era psicológico, pressão, medo, história pesando nos ombros. Os jogadores caminhavam até a bola, mas o peso era outro. Aquele time gigante, aquele elenco de estrelas, aquela máquina quase perfeita, falhou nos detalhes. Cobranças perdidas, hesitação. E aos poucos, a taça escorregou das mãos. O Milan perdeu, mas não foi inferioridade, não foi falta de futebol, não foi falta de talento. Foi o futebol sendo cruel.
Qual virada você acha mais inacreditável que essa? Você acha que esse Milan venceria qualquer time atual?